Oi, eu sou Luiz Eduardo, aluno da Escola Antônio Caçavara Catutoque, e hoje vim trazer para vocês um pouco sobre a história de Lima Barreto. E para dar início vou começar com uma frase. Ele alegrou aos outros e nunca teve alegria. Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881, filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos mestiços e pobres. Sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade, ficou órfão de mãe. Por ser afilhado de Visconde do Ouro Preto, fez o curso secundário no Colégio Pedro II. Ingressou na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde iniciou o curso de engenharia. Em 1903, quando cursava o terceiro ano de engenharia, foi obrigado a abandonar o curso, pois seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 3 irmãos agora era responsabilidade dele. Em 1904, prestou concurso para escriturário no Ministério da Guerra. Foi aprovado e permaneceu na função até se aposentar. Em 1905, ingressou no jornalismo e com uma série de reportagens que escreveu para o Correio da Manhã. Em 1907, fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números. Em 1909, Lima Barreto estreou na literatura com a publicação do romance Recordações do escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra tem um tom autobiográfico e é um brado da revolta contra o preconceito racial e uma implacável sátira ao jornalismo carioca. A crítica social paira em um plano psicológico. Muitas vezes, quem fala é o próprio autor, e não o seu personagem narrador, Isaías Caminha. Algumas obras de Lima Barreto. Recordações do escrivão Isaías Caminha, um romance de 1909. Aventuras do Dr. Bogololfo, Humor, de 1912. O Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance, de 1915. Numa e Ninfa, romance também de 1915. Vida e Morte, de M. J. Gonzaga e Sá, romance de 1919. Os Brusundangas, sátira política e literária, de 1923. Clara dos Anjos, romance, de 1948. Coisas do Reino de Jambon, sátira política e literária, de 1956. Feiras e Mafuás, crônica, de 1956. Bagatelas, crônica também de 1956. Marginalia, crônica sobre o folclore urbano, de 1956. E Vida Urbana, crônica sobre o folclore urbano, de 1956. A luta contra o racismo marcam a obra de Lima Barreto. Em seu primeiro livro, Recordações do escrivão Isaías Caminha, Lima Barreto projeta no personagem o principal problema que enfrentou em sua trajetória, a discriminação racial e social. A discriminação é arbitrária e profunda, e destruiu Isaías, que apesar de meritoso, não conseguiu inserção na sociedade brasileira. Não conseguiu concluir seus estudos, e é isso que ele denuncia, revela a professora Flávia Suazana. Além de questionar o mito da democracia racial, Lima Barreto se engaja fortemente na crítica aos ideais nacionalistas que estavam em ascensão na Europa no início do século XX. Em O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o romancista relata a divertida e trágica história de um grande ufanista brasileiro que tinha um projeto para tornar o Brasil a maior pátria do mundo. E para finalizar, trouxe aqui mais algumas frases de Lima Barreto. Invadia-me uma indiferença, uma atonia que me fazia viver sem me decidir a tentar o menor passo para sair da situação em que me achava. O espetáculo do saber de meu pai, realçado pela ignorância de minha mãe e de outros parentes dela, surgiu aos meus olhos de criança como um deslumbramento. Recordações do escrivão Isaías Caminha. Se Deus me enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no coração dela um lugarzinho para mim. É raro encontrar homens assim,
mas usar. E quando se os encontra, mesmo tocados de um grão de loucura, a gente sente mais simpatia pela nossa espécie, mais orgulho de ser homem e mais esperança na felicidade da raça. Lima Barreto.